Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse 5, 9. Eu quero falar com vocês de um assunto muito legal, que se nós não observarmos, a gente acaba pecando, acaba perdendo, né, Flávia? Acaba deixando de lado, né? Se nós não observarmos corretamente. É sobre coisas que são óbvias. Qual é a cor desse óleo de unção? Vermelho? Amarelo? Qual é a cor desse óleo de unção? Azul, não é verde? Se eu disser para vocês que é verde, eu estou certo ou errado? Por que é azul? Porque não tem outra opção. Entendeu, Ricardo? Ele é azul. É óbvio que é azul, pastor. Não, mas eu quero que seja lilás, eu quero que seja marrom. Você pode querer que seja qualquer coisa, mas é óbvio que ele é azul. Se você viajar numa estrada, autoestrada, a 100 quilômetros e a 300 km por hora, 200 km por hora. Qual das duas opções você acha que é mais fácil cometer um acidente? A de 100 ou a de 200, 300 km por hora? Por quê? Os riscos aumentam, as estradas não são seguras, então é óbvio que se acontecer alguma coisa ali, é óbvio que ia acontecer. Não tinha outra opção. Entendeu? Não tinha outra opção. Então, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9. Vamos fazer o apanhado que nós vimos essa semana agora. Apocalipse 5, 9. 5. Eu vou ler para vocês um pouco maior, certo? Versículo 6, tá certo? Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Noutra versão, versículo 9, deixa eu ler para você, noutra versão, pode colocar 9. Pode voltar, filha. 9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. É muito parecido, certo? Muito parecido. Versículo 9, versículo... Beleza. Nesse momento nós vemos assim, um fato que está acontecendo lá na glória. E João teve essa visão mais clara do que a nossa. E essas pessoas lá em voltas na glória, elas tinham algo a fazer, tinham algo a cantar e a cantar. E uma das coisas que eles cantavam, tá certo? Uma das coisas que eles cantavam é que o Senhor era digno, o Senhor Jesus era digno de abrir os livros e de desatar os seus selos, porque ele, versículo 11,
E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Diga comigo, milhões de milhões e milhares de milhares. Diga outra vez, milhões e milhares de milhares. Milhões e milhares de milhares. Ou seja, tinha uma voz de anjos ao redor do trono, dos seres viventes, Ou seja, tinha muita gente nessa reunião. E o que era essa reunião? Era uma reunião em que Jesus, ele abriu o livro, ele desatou o selo do livro. E João, quando teve aquela visão, ele ficou triste porque ele achou que ninguém era capaz de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas pastor, qual é a importância de alguém abrir o livro e desatar os seus selos? Suponhamos que você tenha ganhado uma herança muito boa. E para você se apossar daquela herança, você tem que ter acesso ao testamento. Ou o advogado liga para você e fala. De alguma maneira você tem que ter acesso àquele testamento. Se você não tiver acesso ao testamento, é bem provável que você morra e aquela herança fique para o governo, não vá para você. Então, quando você tem acesso ao testamento, ao livro, ao que está escrito, você pode então tomar posse de tudo aquilo que a pessoa deixou de herança para você. Então, quando João viu aquele vácuo da necessidade de abrir um livro, então o que acontecia? Se o livro não fosse aberto, a gente vai ver na sequência, o julgamento de Deus não viria. Deus seria aquela pessoa que seria complacente com o erro. Ele não traria justiça, não traria salvação, ele estaria fugindo de ser quem ele é. Então, quando João orou e ele viu essa necessidade de abrir os livros, ele então entendeu que existiam coisas que precisavam ser feitas, tá certo? E eram coisas que, quando João abriu o livro, e eram milhares de milhares que cantavam, o povo de todas as línguas, tribos e nações, que estavam em pé diante do trono do Cordeiro, e vestiam com túnicas brancas, empunhalando folhas de palmeiras. Ou seja, veja só, as nossas mais grotescas falhas não advêm da compreensão de verdades que são, advém da incompreensão de verdades que são óbvias. As falhas, eu não cometo falhas, por exemplo, se você me chamar para assaltar um banco e eu vou ganhar alguns milhões, pode ser que eu não cometa, pode ser que nós não cometamos essa falha. Mas em coisas menores, que também são óbvias, a gente acaba cometendo. Então, os erros mais grotescos advêm de uma incompreensão, tá certo? De verdades que são óbvias. Por exemplo, ontem eu estava conversando com a pessoa e ela relatando, olha, Deus não me ama, Deus faz acepção de pessoa porque Ele não me deu determinado dom, Deus não ouviu a minha oração porque não atendeu o meu chamado, o meu clamor, Deus não recebeu a minha oferta porque se tivesse recebido eu teria tido uma outra postura, estaria recebendo algo. Ou seja, ela está condicionando ali Deus, o amor de Deus, a uma condição dela. Mas assim, é óbvio que Deus nos ama. É óbvio que Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, nós já não estaríamos mais aqui. É óbvio que Ele nos ama. É óbvio que nós precisamos ter uma vida de santidade. Sem santidade, por mais que a gente queira o Evangelho, por mais que a gente queira vir para a igreja, mas sem santidade, tudo isso é muito falho, é muito sem sentido, é muito sem... o apóstolo Paulo, quando falava sobre essa questão de santidade, de crer na ressurreição, ele falava, olha, se nós cremos em Jesus Cristo apenas para essa vida aqui, nós somos uma das pessoas mais ímpias que existem. Então a santidade é aquele que nos conecta ao propósito de Deus. Então, Deus pode usar uma jumenta? Pode. Deus pode usar um pecador? Pode. Deus pode usar, mas é óbvio que Deus quer usar uma pessoa santa. É óbvio. Então, outra coisa que é óbvio também, que a gente acaba se perdendo, foi feita uma pesquisa recentemente, e foi descoberto que lá nos Estados Unidos, que 35% dos pastores americanos, apenas 35% dos pastores americanos creem na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Os outros 65% já não creem mais, creem em outra coisa. Creem numa terra, na transformação de uma terra, não creem mais no arrebatamento da igreja, não creem mais. Ou seja, é óbvio que Jesus vai voltar. É óbvio, porque ou eu creio na palavra, ou eu não creio. A Bíblia fala que quando ele foi assunto ao céu,
O anjo falou: olha, da mesma maneira como vocês o viram subir, ele também vai descer. E se você falar, mas... E quando você tem algo precioso, muito precioso, você deixa e você tem uma conta para pagar, ou uma dívida, ou uma promessa, você pega aquilo que é precioso, algo muito precioso você tem, e você vai lá e dá em garantia que você vai pagar aquela dívida, aquele sei lá o qual for, ou cumprir aquela promessa. Você dá em garantia. Então, a certeza que você tem que Jesus vai voltar, é que ele deixou um penhor muito claro aqui. Quem foi o Espírito Santo? Imagina, ele deixou o Espírito Santo, algo que é dele, penhorado na terra, como garantia da sua volta. Então, Jesus, claro que ele vai voltar, é óbvio que vai voltar. É óbvio, assim como nós resgatamos uma penhora, é óbvio que ele também vai vir resgatar o Espírito Santo que ele deixou, é óbvio, tá certo? Outra coisa que é óbvio também, assim, muito óbvio, é a necessidade que todos nós temos de manter uma comunhão com Deus. Comunhão é comum ação. Então, claro, se eu trabalhar numa empresa, fazer apenas o meu trabalho, mas não mantiver um relacionamento com os meus pares, com os meus superiores, ou com alguém que trabalha comigo, se eu não mantiver relacionamento nenhum com a direção da empresa, é muito provavelmente que com o passar do tempo eu já não permaneça mais naquela empresa, eu tenha sido desligado. Porque uma vida numa empresa é uma vida de relacionamentos. Então uma vida no reino de Deus é uma vida também de relacionamentos. Então, como é que eu penso seguir a Deus, ouvir a sua palavra, se eu não quero ter uma comunhão íntima com Ele, com o Espírito Santo dEle? Eu não quero ser movido pelo Espírito Santo dEle. Então, naturalmente, assim, é óbvio que é uma necessidade nossa, é uma necessidade dos céus, é uma necessidade assim, perene e certa de que nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Íntima. E quando a gente fala em comunhão íntima, lembra muito do relacionamento matrimonial, do relacionamento conjugal, uma relação íntima com o Espírito Santo. São obviedades, e nós nos perdemos nessas obviedades, porque a gente pensa muitas vezes que Deus nos ama, que Deus não nos ama. A gente entende que não precisa ter uma vida santificada e mesmo assim vai para o céu. A gente entende que se Jesus voltar, está bom, se ele não voltar, está bem também, tanto faz, você não espera algo melhor. A gente não primazia ter uma vida de santidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, não primazia isso. Então, quando nós fazemos isso, naturalmente, eu vou continuar então de onde eu parei ontem, naturalmente nós vimos que tem dois eventos acontecendo em paralelo, um evento na terra e um evento na terra e outro evento no céu. Quem estava do meu lado aqui estava da terra e desse lado aqui um evento no céu. Então, quando eu não olho para essas obviedades, para essas coisas que são óbvias, eu vou acabar ficando com aquelas pessoas que ficam na terra. Isso não é legal. Então são coisas óbvias que o Espírito Santo de Deus vai nos chamando, vai nos movendo e vai nos tratando, nos ensinando, tá certo? Existem momentos que a nossa mente, por exemplo, parece estar tão assim travada na compreensão de algo, tão assim perturbada, que a gente faz tanta bobagem, fala tanta coisa inadequada, pensa tanta bobagem, tanta besteira, que quando passa aquele encantamento, você fala: meu Deus, como é que eu pensei isso? Como é que eu falei isso? Onde que eu estava com a minha cabeça? Se for no relacionamento conjugal, vai pedir perdão para a esposa, para o filho, se for familiar, se for como sócio, algum trabalho, se for com a igreja, com o pastor, você vai e volta: eu não sei onde que eu estava com a minha cabeça. Então, tem mais situações, por exemplo, que a gente faz como se nós estivéssemos fora de nós mesmos. A gente acaba não acreditando. Por exemplo, a gente não acredita que o salário tem um pecado. Mas Romanos capítulo 6, versículo 23, versículo 20 diz o seguinte, porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesses momentos de desvario mentais, a gente pensa que o pecado não tem uma paga, não tem uma consequência. Que aquilo que eu trato, a forma como eu trato com as coisas de Deus, não tem uma consequência na minha vida. É um desvario mental mesmo, assim. É como se estivesse fora de si. Outra atitude que a gente comete também nesses momentos é quando nós somos infiéis, principalmente a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, ela não se justifica pela ausência de beleza de um dos cônjuges. A infidelidade conjugal não se justifica pela ausência de sexualidade de um dos cônjuges. Porque eu conheço pessoas que aparentemente têm uma vida sexual muito ativa e mesmo assim se traem. Eu conheço pessoas que são belíssimas, tanto o homem quanto a mulher, e mesmo assim se traem. E se sexo fosse um diferencial no casamento, não existia prostituta solteira. Era tudo casada. Então, na verdade, não é isso. Então, quando nós agimos numa infidelidade, principalmente conjugal, é óbvio que isso tem consequências. É óbvio. Malaquias 2,14. Malaquias 2,14 diz o seguinte, 2,14, 15, 16, diz o seguinte: mesmo assim, insistes em questionar. Por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual fostes infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira e a tua mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor quem fez deles um só? Eles lhes pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a mulher, para com a esposa, para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Então, se não der certo, a gente separa. A gente vai um para um lado, outro para o outro. Se não der certo, a gente, inclusive, tem líderes que até abençoam o próximo relacionamento. Eu conheci uma moça, ela era de uma igreja grande aqui em Fortaleza, os casal, e o marido se desentendeu com ela, separou do marido, depois ficou ainda indo para a igreja, quando viu que não, o marido dela estava casando com outra mulher, e o pastor fazendo um casamento deles, na mesma igreja que eles eram. Ela voltou a ser católica, não quis mais nem saber de igreja evangélica. Então assim, tem coisas que Deus não gosta. Tem coisas que ele fala, não, eu suporto. Não é minha vontade. Mas tem coisas que Deus odeia. Assim, tem coisas, né, Ricardo, que a gente não suporta, não tem assim, não suporta. Tem coisas que Deus não suporta também. De verdade. Deus não suporta o homem infiel. Porque se eu sou infiel com a minha esposa, que eu conheço ela há 27 anos, 29 anos, quase 30 anos, como esposo, como marido, na verdade 27 anos de casado, então 29 de conhecimento. Então, como marido, se eu conheço a minha esposa, como mulher, tem 27 anos, e tivemos filhos, e já estamos preparando para ter netos daqui a pouco, um ciclo natural da vida, e como é que eu vou chegar diante de Deus? Assim, Deus, eu estou de saco cheio dessa mulher, eu enjoei dela. Aí você fala, pastor, você está falando isso que você não conhece a cobra que eu casei com ela. Eu sempre brinco, então aprende a tocar flauta. Domina essa cobra. Você tem que aprender. Assim, é óbvio que eu não posso, porque tem coisas que Deus, assim, é como se eu fosse falar com Deus. Deus, tem algumas coisas que Deus não suporta. Uma delas é o divórcio. Então, eu chego diante de Deus e falo, Deus, inclusive as minhas orações
Na sequência o texto fala, as minhas orações, eu me torno alguém insensato. Eu me torno alguém insensato, porque quando o divórcio vem, ele também vem de vestes de violência, vem de separações tristes. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. De verdade, assim eu falo inclusive para mim mesmo, para mim, não é para vocês somente. Eu tenho que ter isso muito em mente. A minha esposa, ela é aquilo que eu quero que ela seja. Eu sou o homem que ela formou. Nós fomos formados um para o outro. Deus nos fez um para o outro. Então, naturalmente, essa questão de, se não der, separa. Não, se não der, a gente conversa, ajude, vamos viver juntos. Você está entendendo? Se não der, porque naturalmente o que supera qualquer defeito um do outro? Por que quando era mais jovem, o que supera? O diálogo, o amor, o companheirismo. Eu estava falando, ontem fui almoçar na casa de um casal, e a senhora me contando, a esposa contando, olha, a minha tia, presta atenção, a minha tia era casada com meu tio há tantos anos. Ela já é uma senhora de meia idade. E agora, pastor, ela largou meu tio, largou mesmo assim ele, arrumou um garotão de 20 e poucos anos de idade e está aí, fervendo. Pastor, o meu tio não esperava isso dela. Ele está definhando uma depressão profunda. Por quê? Porque não esperava. Não esperava. Então, o que nos faz? Naturalmente, se eu amo alguém, e eu sei que Deus me fez para fazer essa pessoa feliz, e eu já ouvi isso muito da minha esposa, você não está me fazendo feliz. Eu falei, então, pera cá. Eu quero saber onde é que eu estou falhando, porque minha missão é te fazer feliz. Eu só vim para te fazer feliz, onde é que eu estou falhando? Então, naturalmente, eu olho para mim e falo, não, vem cá, uma das minhas principais funções, além de ser o pai dos nossos filhos, é ser o seu marido, principalmente o marido antes dos filhos. Então, onde que eu estou falhando? Porque eu sei que Deus odeia a infidelidade. Outra coisa que Deus odeia, assim, quando a gente faz isso, como se nós estivéssemos fora de nós mesmos. Eu conheço um casal, separou da primeira esposa, separou da segunda, separou da terceira, separou da quarta, separou da quinta, separou da sexta. Eu vi o casamento, só me engano, da sexta ou da sétima, já perdi a conta. Está separado de novo. Como é que E recentemente uma igreja ordenou o pastor. E assim que ordenou ele pastor, ele separou da mulher dele, da sexta ou sétima. Como é que um homem desse, eu falo assim, olhando para ele, mas olhando para mim mesmo. Como é que um homem desse pode chegar, Deus, o Senhor odeia. Quem está falando não foi um profeta dizendo, olha, o profeta, assim diz o Senhor. Não, o Senhor disse, escreve, Malaquias, escreve. Nós vamos aqui findar o canon do Antigo Testamento. Eu quero que você entenda isso. Escreva. Eu odeio o divórcio. Naturalmente, se eu odeio o divórcio, de batida, quem está divorciado também precisa se acertar. Você está entendendo como precisa ser ajustado essas coisas? Provérbios 6:16. Tem hora que nós agimos também assim, coisas que não é legal. É uma pessoa falsa. Pessoa que... Provérbios 6:16. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. Ou seja, 7 ele detesta. Há 6 atitudes que ele odeia e 7 atitudes que ele detesta. Vamos lá. Olhos arrogantes. Você vê a pessoa com desdém. Olhos arrogantes. Língua mentirosa. Gente, Deus não é bobo. Se Deus odeia, mas como é chato você viver com pessoa que mente. Eu conheço uma pessoa que ela mente tanto que eu já não confio em mais nada que ela fala. Nada. Porque eu não sei quando que é verdade e quando que é mentira. Então Deus fala, rapaz, eu também não gosto não, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos. E pés que se apressam para fazer o mal. Então Deus odeia.
E, por fim, o que é detestável ainda, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Deus odeia. Então, volte para mim, por favor, 16. Quando eu tenho um olhar arrogante, é como se eu estivesse fora de mim, de verdade. Me amarre, me segura, não sou eu. Quando nós agimos com língua mentirosa, você está fora de si. Você está fora de si, você não está no seu estado natural, tá certo? Você não está no seu estado natural. Quando você tem as mãos, eu estava conversando com a pessoa ontem, ele me dizendo, pastor, o meu primo já matou 40 pessoas, aliás, mais de 40 pessoas. Pastor, ele é novo, tem uns 30 e poucos anos, mas o homem é violento, ele é frio, pastor. Pastor, ele é frio. Quando ele vai matar alguém, ele não leva nenhum companheiro com ele vai só. Ele chega e executa mais de 40. Foge dos presídios, ninguém segura em presídio, ninguém segura em lugar nenhum. Falou que um dia ele chegou num carro e tinha alguém já... Quem mata também é matado, é morto. Ele tinha alguém esperando ele para matá-lo. Irmãos, por um acaso, ele saiu do carro e outra pessoa entrou no carro, o carro parado. Um parente dele entrou no carro. Os bandidos chegaram, dispararam 3 pistolas no carro. Dessas 3 pistolas disparadas no carro, um tio dele foi baleado na cabeça de raspão, e outra pessoa pegou um tiro muito leve e outra pessoa não teve nada. E depois que aconteceu isso, todo mundo saiu do carro e saiu atrás das pessoas. Bandido perigosíssimo, perigosíssimo. Ou seja, mãos que derramam sangue inocente. Então, quando você vê alguém agindo assim, você não está legal, de verdade. Você não está legal, tá bom? Quando você vê alguém com o coração maquinando planos perversos, freia. Ei, o que você tem? Você está pensando o quê? Não, recompõe sua vida, esse caminho. Sabe, porque os planos perversos nos levam a caminho de perversidade, das quais nós nunca mais sairemos. Você entende como você tem que estar fora de si para fazer um plano perverso? Quando você vê alguém com os pés se apressando para fazer o mal, muito rápido, muito ligeiro, cai fora, assim, realmente está fora de si. Quando você vê alguém que testemunha falsa e espalha ainda difamações de pessoas e provoca contenda entre irmãos, cai fora. Irmãos, eu já enfrentei tanto isso aqui na igreja, muitas. Eu vou falar para vocês, grande parte, porque essa igreja não cresceu bastante, não foi nem por causa dos pastores trabalhando, não. A gente trabalha praticamente 24 horas. Foi difamações que tiveram dentro da igreja. Tinha uma pessoa que ficava na porta da igreja, irmãos. Misericórdia, o que eu vou fazer para tirar essa pessoa? Ficava na porta da igreja, quando chegava alguém na igreja, já ia, ó. Se chegasse qualquer pessoa nova na igreja, ela se aproximava dessa pessoa e ó. Ela fazia refeições em casa para alguém. Irmão, quem comia na mesa dessa pessoa? Quem comeu na mesa dela? Eu conheço só um que continuou, foi porque se arrependeu. Então, como é ruim você conviver com pessoas assim? Pessoas que sempre espalham contenda, briga entre irmãos, eles não conseguem se dar bem em situação nenhuma. Como é ruim? Então, parece que a pessoa está fora de si. Está fora de si. Então, enquanto não prestamos atenção ao que é óbvio, evidencia que em nós há muitos outros conceitos, digamos, mais gerais, que também são falhos, já foram abandonados. É preciso que nós retornemos e voltemos ao primeiro amor, conforme diz em Apocalipse. É preciso que nós, então, voltemos, senão a nossa estrada ela vai nos guiar por um caminho realmente de destruição e o caminho da ira de Deus. Então, eu estou falando isso para vocês porque nós hoje podemos definir claramente o nosso futuro. Se nós queremos seguir aquela linha de quem vai no céu de glória, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ou se nós queremos seguir o que vai acontecer nos capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sabe, se você aguentar, então vai, mas, por favor, se fosse para colocar a mão no fogo, qualquer um de nós, coloca a mão no fogo, o fogo ardendo, você coloca a mão no fogo.
Qual de nós teria coragem em sã consciência de colocar a mão no fogo para queimar? Qual de nós? Ninguém. Por quê? Porque é óbvio que vai queimar e vai doer. Né, irmã Maria? A senhora recebeu uma queimadura. Primeiro grau, não foi? Primeiro grau foi? Primeiro grau. Ou seja, mais na pele mesmo. Foi quanto tempo? Ficou internada? 15 dias internada e 3 meses de recuperação para recuperar. Então, qual de nós em sã consciência vai colocar a mão no fogo, dizer, eu vou seguro, eu sou doido mesmo, eu vou andar, eu quero me queimar. Não, ninguém faz isso. Porque dói, porque é ruim, porque machuca, porque fere. É óbvio que vai queimar. Então, eu quero que a gente entenda o seguinte, às vezes a gente não crê, às vezes a gente não... quando João teve essa visão de Jesus, abrindo o livro, o que vai acontecer a partir dali não é para nós, não é para nenhum de nós. Então, só vai para lá quem realmente quiser, só vai seguir esse caminho quem quiser. Então, quando ele abre o livro, quando Jesus abre o livro, ele desata os 7 selos da ira de Deus. Apocalipse 5, 7. Ele veio, 6, 7, aliás, 5, 7. Ele veio, pegou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Ele pegou o livro de quem? Tinha alguém assentado no trono, Deus estava sentado no trono, e João viu que o cordeiro chegou, pegou o livro da mão dele e desatou os selos e abriu o livro. E quando ele faz isso, naturalmente, quais são os selos que João desata e que veio sobre a humanidade? Da qual é óbvio que Deus não quer que você vá. É óbvio que vai acontecer. Mas como eu falei a vocês, nós não nos perdemos em coisas que são lógicas muito grandes, mas em coisas que são pequenas, que embora na obviedade, a gente acaba não dando por mérito, não dando por valor. O primeiro selo marca o nascimento do anticristo. É o falso cavalo branco, o falso Cristo. É uma conquista mundial do cavalo branco, do falso Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Deixa aberto em Mateus 24. Então, quando abriu esse selo, tá certo? Inaugurou ali o começo real do império do anticristo. Inaugurou, tá certo? E esse império do anticristo, você precisa... eu vou fazer uma prova. A pessoa da qual, ou a empresa, ou o lugar onde eu vou fazer a prova, ele quer muito que eu passe. Sabe, ele não tem prazer em me reprovar. O que ele faz? Ele me dá a matéria e ainda me dá o conteúdo que vai cair na prova. Vai, estude esse conteúdo, o que é o conteúdo da prova. Você só não acerta se não quiser. Então, aqui está o conteúdo da prova, só cai, só erra quem quer. Então, quando João abriu Apocalipse 6:2, Apocalipse 6:2 diz o seguinte, olha, 6:2. Então, João, olhei diante de mim, estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor determinado a vencer. Quem é esse cavalo branco, pastor, que inaugura, que abre espaço, que começa o governo? É o próprio anticristo. E Mateus 24 corrobora, João está tendo uma visão. Jesus falou de algo que iria acontecer. Mateus 24, 4. Jesus falou de algo que iria acontecer. Ele disse o seguinte, olha, cuidado que ninguém vos seduza. Sedução. E quando Jesus falava dessa sedução, lá na frente, João viu a abertura dessa sedução através de um cavalo branco. Parece que é bom, parece que é da paz, parece que representa o próprio Deus, veio tipificamente
se nominando representante de Deus, mas é um falso Cristo. Inaugura. E muitas pessoas serão seduzidas e acreditarão. Então, Deus não quer que nós passemos por isso. O segundo selo é um cavalo vermelho. Apocalipse 6:3. Apocalipse 6:3. O segundo selo é um cavalo vermelho. Então, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Passemos. 4. Passa, meu amor, passa, rapidinho. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue também uma grande espada. Então primeiro inaugura o governo do anticristo, e na sequência desse governo do anticristo, vem conflitos, vem guerras, vem destruição, e foi-lhe dado o poder, foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue também uma grande espada. Poder de tirar a paz, que é guerra, as nações em guerra. Hoje, você vê lá o Afeganistão sendo invadido, tomado pelo Talibã. E o Talibã, ele é cruel enquanto tipo de governo, ele é um radical islâmico. Então as mulheres são escravas, as mulheres são condenadas, porque deixaram mostrar os seus olhos para algum homem, alguém viu os olhos, condena e mata. E está tomando ali, é um exemplo de guerra, um exemplo de perseguição. E de onde que vem? Quando o cavalo vermelho instala, quando ele vem, e Jesus também falou isso lá em Mateus 24:6. Mateus 24:6. Jesus falou de coisa que iria acontecer. João está falando do que está acontecendo, lá depois que abriu os selos. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Se Jesus falou o que iria acontecer, João viu acontecendo. Por quê? Por um cavalo vermelho. Tá certo? Ou seja, é um desentendimento natural e normal que vai se estabelecer entre as nações e muitas guerras. Eu não passei com vocês, pela nossa geração, nós não passamos nenhum período de guerra. Nessa perseguição agora lá no Afeganistão, mais de 250 mil mulheres já foram tiradas do convívio. Nós não vivemos isso. Nós aqui no Brasil, não sabemos o que é ser refugiado. Nós não vivemos em fronteira de guerra. Agora, estica mais um pouquinho a baladeira aqui para a própria Venezuela. Você vê as pessoas andando quilômetros e quilômetros, levando tudo que tem, em pequenas malas, em pequenas bolsas, tentando sair de um ambiente hostil de guerra. Vai para o Oriente, você vai ver ali as pessoas fugindo. O que você mais vê, a grande preocupação da Europa hoje, são refugiados vindo da África, de perseguição africana, refugiados vindo de países do Oriente, de perseguição, refugiados vindo... Então, se transforma numa situação insustentável, porque não tem como dar assistência para essas pessoas. E só que isso hoje acontece em pequena escala, vai acontecer em larga escala. Guerra de todos os lados, de todas as formas, de todos os meios. Deus não quer que nós passemos por isso. Aí, na sequência, abre o terceiro selo. O terceiro selo instaura no mundo. Você vai, por exemplo, lá em Dubai. Dubai é uma maravilha, aquela cidade. Doha, maravilha. Fantástico aquele negócio. Eles não vivem guerra. Você vai para outro, até para o próprio Iraque, Irã, na Síria. Você vê muita destruição, muita pobreza, muita miséria mesmo. Por quê? Porque o dinheiro que era para ser empregado no cuidado das pessoas,
na atenção às pessoas, em construção de estradas, de cidades, é todo empregado em guerra. Então, naturalmente, quando você instala um período de guerra, o que vem depois? Vem fomes e vem morte, e vem escassez. E essa escassez ela é inaugurada por um cavalo preto. Apocalipse 6:5. Presta atenção, é uma sequência. 6:5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro assentava na mão uma balança. E então ouvi o que parecia uma voz grande, grave, vinda de entre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada por 1 dinheiro, não destruas o azeite e o vinho. Ou seja, o que é isso? É um símbolo de carestia. Trigo é um negócio barato, você compra trigo em tudo quanto é lugar. É até difícil jejuar trigo, porque você acha trigo em tudo quanto é coisa que você vai fazer, tem trigo. Só que a escassez será tamanha, que as pessoas terão recursos para comprar, mas não terá alimento para comprar. Por quê? Porque se instalou um período de guerra. Por que o Brasil não entrou em recessão agora tão forte quanto parecia que ia entrar? Porque embora as empresas pararam de produzir, o agronegócio continuou plantando, o gado continuou crescendo, a alimentação continuou chegando, continuou produzindo. Imagina se tivesse tirado, e mesmo assim os preços ainda aumentaram. Imagina se tivesse tirado. Só que isso vai acontecer em larga escala. Eu não passei nenhum período de fome. Nós não passamos nenhum período de fome. Nós às vezes poderemos passar algum período de necessidade pontual, mas de fome generalizada não. Só que nessa época vai se instalar um período de fome generalizada. Hoje, para mais de 40, 50 milhões de pessoas morrem de fome, vivem em estado de pobreza, de miséria, muito drástico. Só que isso vai pegar e vai se estender para o mundo todo. É óbvio que Deus não quer que você passe por isso. Porque enquanto vai ter essa miséria de fome aqui na terra, lá na glória, quem está no outro caminho, capítulos 4 e 5 de Apocalipse, vai estar num grande banquete. Você escolhe, então, é muito simples. Eu quero passar fome mesmo, quero passar guerra, eu quero é sofrer. Então, por favor, a fila é essa. Pode ir embora. Pode ir embora. Não, eu não quero, eu estou entrando enganado. A fila é outra, caia fora. Nós não enfrentamos um período de fome. Em Mateus 24:7, o Senhor fala o seguinte também, ó. Então se levantará reino contra reino, nação contra nação, tá certo? Fome, escassez. Daí na sequência, Apocalipse 6:7, o Senhor abre o 4º selo. Ora, é uma sequência. Se instalou o governo do anticristo, veio guerra, veio escassez de alimento, veio fome, naturalmente o que vem na sequência é morte. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas. Vamos colocar 8. 8 dividido por 4 dá 2. Foi dado o poder de matar pelo menos 2 bilhões de pessoas de fome. Eu não estou falando de fome de algum local específico. Estou falando de fome que vai atingir todo mundo e vai matar pelo menos 2 bilhões de pessoas. De quê? Morreu de quê? De fome. Morreu de fome, morreu
de fome, morreu de peste, porque quando vem a fome, vem a desnutrição, e quando vem a desnutrição, naturalmente o corpo fica mais fraco, qualquer virose, qualquer bactéria, qualquer mata, é uma peste que pega, e aí as pessoas fugindo, ainda vem os animais ferozes, ou seja, é um período insuportável. Pastor, eu não sou um dos 2 bilhões, quem te garante? Eu não garanto, tá certo? Daí na sequência, Mateus 24, 7, o Senhor corrobora dizendo o seguinte: e haverá fomes, pestes, terremotos, 24, 7, fome, pestes, colocou? 24, 7, vai, rapidinho. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como o princípio das dores de parto. Quer dizer que já morreram 2 bilhões de pessoas de fome. Mas não é 2 bilhões de pessoas contando na história, 2 bilhões de pessoas que estão vivas. 2 bilhões de pessoas morreram de fome por falta de alimento. Ainda sobrou 6 bilhões, pastor. Ainda sobrou ainda 3/4. Eu não estou falando do que sobra, estou falando do que morre. Hoje nós estamos brigando porque morreram alguns milhões de pessoas de coronavírus. A gente está assustado. Eu estou falando de 2 bilhões de pessoas que morrem. E o Senhor Jesus falou: olha, fique tranquilo. Isso é apenas um princípio, é aquela dor de parto. Ainda tem coisa pior. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Capítulo 6, versículo 9. Aí o Senhor tem uma outra visão. Quando abre o 5º selo. Quando abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Durante a grande tribulação, pessoas serão salvas? Sim. De que maneira? Pela própria vida. Pela própria vida. Se aqui na igreja, com toda a liberdade que nós vivemos hoje, a pessoa não quer seguir, mas ele sabe da verdade, chegará a hora em que ele terá que pagar. Hoje ele não paga porque é de graça. Jesus morreu na cruz do Calvário, está tudo certo. Não, você vai para o restaurante, come, janta, pede o que você quer, não se preocupa com o caixa já está pago. Mas vai chegar uma hora em que, se você quiser, se alguém quiser, vai ter que pagar com seu próprio sangue. E quem essas pessoas chegam na glória? Olha, até quando, ó soberano santo, há de julgar e exclamar com grande voz: os que habitam na terra vingaram o nosso sangue e mataram as pessoas? Até quando? Versículo 11. Então para cada um deles foi dada uma veste branca e foi orientado que aguardasse ainda mais um pouco, até que se completasse o número daqueles que, como eles, foram salvos da mesma forma, também deveriam ser mortos. Veja só, embora com muita dor, embora já tenham morrendo várias pessoas, o Senhor fala: segura, que ainda tem mais gente que vai morrer. Ainda vai morrer mais gente. Então o 5º selo, ele marca essa visão dos mártires. Alguém reclamando. E Jesus falou, Mateus 24, 9. Mateus 24, 9, Jesus falou: olha, então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Essa palavra de Jesus falou: pastor, eu já sou odiado hoje, perseguido hoje. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe, nós não sabemos. O meu vizinho, o meu chefe, você não sabe o que é perseguição. Mandei para vocês um testemunho essa semana de um jovem lá na Ásia Central. Ele era torturado todos os dias. Qual era a tortura? Enfiando agulhas no dedo dele. Todos os dias vinha a hora da tortura. Todos os dias. Por quê? Porque ele tinha confessado Jesus como Salvador. A lei do país dizia o seguinte, país muçulmano dizia o seguinte: quem larga o muçulmanismo por causa do cristianismo ou qualquer outra religião,
pena de morte. Um colega dele foi evangelizado, aceitou a Cristo e morreu. Não tinha na lei uma condenação para quem pregava, e como não tinha, então deixaram ele ser torturado. E ele era torturado 24 horas dessa maneira. 24 horas. Então, a gente não sabe, e Jesus falou, olha, vocês serão entregues, isso vai acontecer. Pastor, eu me lembro daquele dia lá na igreja, eu não levei atenção, eu não acreditei na palavra. É óbvio que você tem que acreditar, mas eu não acreditei, eu deixei aquilo que era óbvio. Beleza, não tem problema não. Vocês vão ser condenados, sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Querem me seguir, então o preço agora é esse. Daí você tem a abertura do 6º selo. O 6º selo já fala de abalos cósmicos, de perturbações cósmicas, sinais nos céus. Apocalipse 6, 12 até o 17 diz o seguinte: vi quando abriu o 6º selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escuro como roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Mas hoje já tem lua vermelha, vai ter pior ainda. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, chuvas de meteoros, como figos verdes derrubados por uma... É como se você pegasse uma árvore de figo, balançasse ele e os figos caem. Então a terra será inundada com chuvas de meteoros. Ou seja, já tinha fome, tinha guerra, tinha peste, tinha morte. Mas chuvas de meteoros, as pessoas não saberão o que fazer, tá certo? E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar, um grande terremoto, porque de tanta chuva de meteoro na terra, naturalmente a terra vai abalar, vai afetar as estruturas da terra. Então muitas ilhas, muitos lugares, volte lá filha, muitas ilhas, lugares, muitas, elas serão removidas, as placas tectônicas vão se mover, será um tempo assim que você não vai ter onde morar, não vai ter para onde ir, não vai ter um lugar para você se refugiar. Passa, só para ver como não tem. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, aliás, enfim, escravos livres buscavam se refugiar nas cavernas e entre as rochas da montanha. Não tinha casa, não terá um abrigo. O mundo todo vai estar pegando fogo, as pessoas vão procurar se esconder em cavidades de rochas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e nos ocultem da face daquele que se assenta no trono e da ira. Aí as pessoas vão reconhecer: eu não aguento mais esse sofrimento, caia, vem, nos mate. Eu não quero ver aquele que está sentado no trono, eu não suporto. Pode passar. Porquanto é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Quem poderá sobreviver? Hoje é pelo amor, é óbvio, eu estou lhe falando, Deus lhe ama, óbvio, Deus quer que você vá para esse lugar, óbvio que não. Mas se for, você vai pagar, se for, você está vendo o que vai acontecer. Chega o dia assim, olha, hoje você canta: Senhor, deixa-me ver tua face, deixa-me ver tua glória, deixa-me ver a tua, né? Você canta alegre, feliz e tudo. Chegará o dia que as pessoas vão dizer: eu não quero te olhar, eu não quero te ver, suma daqui, eu não quero saber quem é você, suma, eu não suporto mais, porque a terra estará pegando fogo, queimando por todos os lados, chuvas de meteoro. Mateus 24, versículo 10. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará.
Aquele, porém, que continuar até o fim será salvo. Quer dizer que naquele momento ainda vai ter, mas vai ter que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço do sofrimento. Daí, vem a abertura do sétimo selo. O sétimo selo é o início, quando abre o sétimo selo abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a terra está pegando fogo. É o suficiente? Não. Quando abre o sétimo selo, dentro do sétimo selo, tem 7 taças da ira de Deus. Quer dizer que isso aqui ainda não era a ira de Deus? Tem mais. Está achando pouco? Tem mais. Apocalipse 9, versículo 2, versículo 20, aliás. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram. Pode passar 21. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Não se arrependeram. Daí vem a primeira trombeta, abre assim, uma trombeta vai agindo, vai ser aberta, vai tocar uma trombeta. A primeira trombeta que toca, Apocalipse 8:8. 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e correu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim, 1/3 da terra foi queimada, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. 1/3. Pega o planeta, pega a área verde do planeta, que é o ecossistema, e você afeta num só evento 1/3. Nós temos hoje um grande, lá na Turquia, na Grécia, uma queimada muito grande, e o pessoal desesperado. Você tem também nos Estados Unidos, na Califórnia, ventos fortes queimando. Recentemente foi na Austrália, você teve no Brasil também, em diversos pontos do Brasil queimando. Eu não estou falando de queima localizada. 1/3 daquilo que é verde da terra, 1/3 das árvores e de relva existente, todas elas são queimadas. 1/3, porque choveu o meteoro, achou pouco, vai chover ainda mais, vai pegar 1/3 da terra. A segunda trombeta é tocada. E essa trombeta, a primeira se voltou para a natureza. A segunda trombeta se volta para tudo que se move sobre as águas. 8:8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo de chamas se foi arremessado sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Dos meteoros que estão caindo, um grande meteoro atinge os oceanos. Só que vai ser algo tão catastrófico que 1/3 dos animais marítimos, 1/3 dos navios que estiverem circulando, 1/3 dessa população vai sucumbir num só evento. Olha como a terra está ficando cada vez mais podre. A terceira trombeta é tocada, já foram as árvores, foi o mar, e agora a terceira trombeta é tocada. Versículo 12. Presta atenção. Um quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como 1/3 parte da lua e todas as estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. E assim, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Que é isso, pastor? Aliás, 10, você é quarta, 10, só voltar aqui, 10, rapidinho. 10. Volte lá o 10, rapidinho, só para a gente seguir a ordem.
Isso. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, então atingiu as florestas, atingiu o mar, e agora vai atingir a água doce. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas, e tocou como rocha sobre um terço dos rios e das fontes de água da terra. Escassez de água, já não tem alimento, falta água, a situação está catastrófica, está cada vez pior. Versículo 11. 11. E o nome dessa estrela é absinto, ou seja, amargo. Portanto, um terço de toda a água potável da terra transformou-se em amargo, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Multidão morreram de sede, multidão morreu porque as águas foram envenenadas e contaminadas. Já não tem alimento para comer, não tem onde morar, não tem paz, porque vai estar em guerra, tudo destruído, não tem mercado, porque os navios também pegaram fogo, acabaram. As águas doces, que é uma fonte de sobrevivência humana, as águas, um terço delas também vai ser contaminado, envenenado, e muitas pessoas, não é o número de coronavírus contado no jornal não, muitas pessoas morrerão por sede, pelas águas contaminadas. O quarto anjo toca a sua trombeta, na sequência agora, versículo 12, aí, já atingiu, olha só, já atingiu o mar, já atingiu as árvores, já atingiu as águas doces, e agora vai atingir a atmosfera, de modo geral, tá certo? O quarto anjo tocou a sua trombeta, e um terço do sol foi ferido, bem como uma terça parte da luz, das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. O que é isso? Uma escuridão tremenda, advinda de algum abalo sísmico muito forte, de algum ataque muito externo, muito forte. Então, o que é isso? A gente vê estudos mostrando estrelas se aproximando da Terra, tudo. Isso vai acontecer. Então, um terço ficou escuro de noite, sem ter como ver, já não tem onde morar, agora não tem energia, não tem nada. Vamos findar, a quinta trombeta é tocada. Aí vem um grande tormento sobre toda a humanidade. Versículo 9 até o versículo 9:1 até o 5, 6. Olhe só comigo. 9:1. E 9:1. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ele abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. E o sol se escureceu, e o sol e o céu escureceram-se como uma fuligem que saía do abismo. Dessa fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido o poder com os de um escorpião da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar morte nem dano à relva, à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Toda a humanidade foi nefastamente. Então, não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era de tamanha causa, era tão grande, que eles não conseguiam nem, por 5 meses, coronavírus tem 2 anos agora, então vai ser uma praga repentina, porque a terra vai estar numa hostilidade que não tem mais como produzir coisas boas. Vem uma praga repentina, e aquela praga repentina, você pensa, mas foi só uma praga, não, foram demônios que foram liberados do poço do abismo, e foi lhe dado poder para atormentar a humanidade, com doenças, com mortes, com doenças. Vamos encerrar. A sexta trombeta é trocada, e um exército destruidor mata um terço da humanidade. Um terço da humanidade caiu. 9:13. Então o anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que projetava dos 4 ângulos
do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, quem punha a trombeta: volta 4 anjos, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande Eufrates, congela. Quando Adão cometeu aquele erro lá no jardim, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele ocultou o jardim da humanidade. Você não sabe onde tem aquele jardim mais, o jardim do Éden. E o Senhor colocou o querubim ali para guardar o jardim. Só que a história também remonta que, da mesma maneira como Deus colocou o jardim, Ele também pegou aqueles demônios que influenciaram Eva à queda e os aprisionou e os deixou ali preparados, presos para soltar em determinado momento. Esse local é exatamente ao redor do Eufrates. Pode passar. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para aquele dia, para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 da humanidade. Tinha 6 milhões, matou 6 bi, matou um bocado de gente. Do que sobrou dos 4 milhões que sobraram? Vem matar mais 1/3, mata aí quase 2 bilhões de pessoas novamente. Foi dada autoridade para eles, 9:15, 9:16, vai, pode passar. E o número dos cavaleiros que formavam um exército era de 20 mil vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi, tá certo? Pode passar. E os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham essa aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidas de suas bocas, fora morta 1/3 de toda a humanidade. E o poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. Quem pode suportar um lugar desse, meu povo? Quem pode? Aí abre-se a 7ª trombeta. Versículo 15. Então o 7º anjo fez soar a trombeta, e aconteceu no céu as fortes vozes que clamavam: o reino, versículo 9, 16, 10, 15. Rapidinho, passe aí. Então recebi a seguinte orientação, não, vou ler aqui. Então o 7º anjo fez tocar a sua trombeta, aconteceu no céu fortes vozes que clamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono de Deus, prostravam-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, e clamavam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que é, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato as nações se enfureceram, chegou todavia a sua ira, e eis que é chegado o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, porque tanto os pequenos como grandes, pequeno como grande, a hora de destruíres os que assolam a terra. Então, um anúncio, assim, a 7ª trombeta é um anúncio do governo de Cristo. Nós estávamos na glória aqui, então quando toca a 7ª trombeta, e depois tem as 7 taças ainda da ira de Deus, você vê então que tanto as taças como as trombetas apontam para o mesmo evento, mas elas findam mostrando a igreja gloriosa que está com o Senhor. Então a gente tem que entender uma coisa: é óbvio que isso vai acontecer, é óbvio, não tenha dúvida. Quem tem dúvida já se habilita a seguir esse caminho. Quem tem dúvida já está com o passaporte carimbado para esse tempo. É óbvio que vai acontecer. Então, o que é tão óbvio? Então, assim, cego não é aquele que não sabe enxergar, mas é aquele que não quer ver. Surdo não é aquele que não sabe ouvir, que não ouve, mas é aquele que não quer escutar. Aleijado não é aquele que não pode se levantar, se movimentar, mas é aquele que não se movimenta de acordo com a palavra profética. Nos tornamos míopes
espiritualmente, a miopia é quando eu vejo algo de perto e identifico, mas quando vejo de longe não consigo identificar, fica ofuscado. Então, essa miopia, ela se transforma cada vez mais forte. À medida que nós vemos a Bíblia, sabemos que é verdade, entendemos que é verdade, quando fala, vai acontecer, você fala, vai, não, pastor, eu não acredito. Isso não é verdade. Na verdade, quando eu penso dessa maneira, estou dizendo, olha, eu estou cego, eu estou mudo, eu estou fora de mim, eu estou fugindo daquilo que é óbvio, daquilo que é certo, eu estou abandonando aquilo que é certo. Então a gente se transforma cada vez mais míopes, tá certo? Então são nessas extremas cegueiras que nós acabamos deixando o que é óbvio para seguir o que é duvidoso. Grandes homens na história bíblica, na história secular, eles se tornaram bastante míopes quando eles deixaram de seguir as verdades da palavra de Deus, e muitos deles, reis, nobres, generais, servos, pessoas de todas as raças, estavam ali, uma vez seguindo seu obstinado coração, estavam seguindo exatamente aquilo que está na Bíblia. Vamos ficar em pé, queridos. Lembra da prova que você vai fazer, e o professor quer que você passe? Lembra? O professor quer que você passe, ele não quer que você fique reprovado. Ele te dá o gabarito, ele te dá o texto para você ler. Ele te dá as questões ali que estão no texto. Olha, essas questões estarão aqui no texto. Estude esse texto. A prova vai ser em cima dessas questões aqui. Você não precisa nem estudar outro livro. A prova vai ser nesse texto aqui. Apocalipse é aquele livro escrito por quem nos ama, para nos dar o texto de onde vai sair a prova. Só é reprovado quem não se atenta a essas verdades. Só segue esse caminho de dor quem não se assenta a essas grandes verdades. Quem não chega a esse momento. Salmo 119, versículo 18. Esdras, aquele grande homem, ele ora ao Senhor e ele fala ao Senhor, Deus, 119, 18. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas que resultam da tua lei. Coloca a mãozinha na sua cabeça, diga, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas advindas da tua lei. Fala, Senhor, o que foi lido aqui da Bíblia não é para mim, não é para minha condenação. É óbvio que o Senhor deixou registrado para que eu não passasse por esse período de dor. É óbvio que o Senhor quer que eu siga o caminho de paz e tranquilidade em Ti. Então, o salmista, ele orava dizendo, Senhor, abre os meus olhos, porque pode ser que eu faça coisas das quais eu venha me arrepender depois seja tarde. Salmo 146, o escritor diz algo tremendo, 146, versículo 5, diz o seguinte, feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, diga amém. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó. E por esperança o Senhor seu Deus. Diga amém. Que fez os céus e a terra, e o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a fidelidade para sempre. Passa meu amor, passa. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao que tem fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor ergue os combalidos. O Senhor ama os justos. Bote a mão na sua cabeça outra vez. Fala, Deus, eu sei que é o Senhor que é um Deus bondoso. Eu sei que é o Senhor que é um Deus galardoador. Eu sei que é o Senhor quem dá vista aos cegos. Eu sei que é o Senhor quem ergue os combalidos. Eu sei que é o Senhor quem ama os justos. Fala, Deus, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu não siga esse caminho de dor, mas que eu siga o caminho da santidade,
o caminho da paz, o caminho da boa esperança no Senhor, o caminho do céu. Fala: Deus, eu sei que o Senhor me criou para herdar o céu, e eu não aceito, mesmo lutando contra as minhas próprias vontades, eu não aceito herdar outra coisa a não ser o céu. O último texto para nós lermos e orarmos ainda mais, Provérbios 20, 12. Provérbios 20, 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram dados pelo Senhor. Diga aleluia. Diga aleluia. Jesus falou: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Sabe, a gente pode até dizer, não, sabe assim, tem pessoas, eu conheço pessoas que ele fala para mim: Gabriel, pastor, eu não tenho fé para crer no que o Senhor fala. Eu não tenho fé para crer no que a Bíblia fala. Então, fé, acreditar, saber, é um dom que Deus nos dá, e Ele dá para todos, mas nem todos pegam. Então, os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Versículo 13. Se Ele dá os olhos que veem e os ouvidos que ouvem, então não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Abre os teus olhos, porque Deus tem alimento para você. Abre os teus olhos para que você não seja empobrecido nessas misérias que nós falamos. Abre os teus olhos, porque Deus tem algo tremendo para lhe entregar. Deus tem um céu de glória para lhe entregar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, levante sua mão comigo. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor é um Deus poderoso, tremendo e excelso, meu Deus. Todas as coisas estão cativas, estão sujeitas à Tua vontade. E nessa noite, meu Pai, eu sei que o Senhor nos deu ali o texto de onde vai sair a prova. O texto, as questões. O Senhor é um bom professor. O Senhor é um bom mestre. As pessoas que Jesus te viam já te chamavam de Rabi. Imagina sabendo essa verdade que nós sabemos hoje. O Senhor é um bom mestre, o Senhor ensina, o Senhor tem uma didática especial, o Senhor mostra de maneira especial, o Senhor usa elementos, o Senhor usa metáforas, o Senhor usa várias formas de nos ensinar, o Senhor usa parábolas. O Senhor é um mestre por excelência, meu Pai, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro que essa igreja, muito mais do que o prédio, as cadeiras ou os móveis, as coisas aqui existentes, eu declaro que o povo dessa igreja, os que vieram aqui presente, os que estão me assistindo pela internet, os que vão ver depois da filmagem, a gravação, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma delas vai ser selada para a destruição e para a morte. Nenhuma delas vai ser selada para passar por isso que a terra vai estar passando. Mas eles são escolhidos pelo Senhor para desfrutarem das bodas do Cordeiro, para desfrutarem de tudo que o Senhor tem para eles. Um céu de glória, um céu de paz, um céu de alegria, um céu onde a música mais cantada é Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra se enche da sua glória. Nós somos porta-vozes, Senhor, da tua glória na terra. Nós somos porta-vozes do teu querer na terra, e o Senhor tem nos chamado a cada um de nós para não apenas herdarmos o céu, mas para dizermos às pessoas que o céu é real, assim como essas dores infernais, que ainda não é o inferno, também é real. Meu Deus, é óbvio que o Senhor é bom, é óbvio que o Senhor é maravilhoso, é óbvio que o Senhor é um bom mestre, é óbvio que o Senhor nos ama, é óbvio que o Senhor quer nos chamar, é óbvio que o Senhor quer nos salvar, é óbvio, meu Deus. Então, em nome de Jesus, eu luto contra a incredulidade, eu luto contra, meu Deus, esse coração endurecido, que ouve a palavra, mas não se transforma. Eu luto, meu Deus, contra esse demônio que tem cercado o entendimento, e a pessoa tem vivido da idolatria, tem vivido, meu Pai, o mundo de prostituição, não tem largado, meu Deus. Eu luto, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Pai, tem um tempo de glória,
de graça, muito maior do que o que vivemos aqui hoje, muito maior, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te bendizemos, em nome de Jesus. Agradeça a Deus pela sua salvação, querido, agradeça, diga aleluia, agradeça, pode orar, Rei Manás, ore em voz alta, agradeça a Deus. Agradeça, Ele te livrou de tudo isso. A igreja vai ser arrebatada num abrir de olhos, num abrir e fechar de olhos. Na última trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Agradeça.